Olá, meus irmãos, hoje é dia 25 de setembro e nós estamos meditando o Evangelho que está em Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. O Evangelho nos diz: aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Ele deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra discípulo, o que significa para cada um de nós? Bom, talvez uma tradução muito rápida: discípulo é aquele que faz o mestre, é aquilo que obedece cegamente à ação do mestre, é aquele que tem como modelo o mestre. Jesus estava diante daqueles discípulos dele o tempo todo. Então ele precisava de uma resposta coerente para que os discípulos entendessem a linguagem da cruz. Eles correriam um risco, como correram o risco, de se perderem no meio do caminho depois que Jesus morreu na cruz. Então Jesus pergunta para eles: vocês que caminharam comigo, que viveram do meu lado, que viram as grandes feitos de Deus nas vidas de vocês, eu gostaria de perguntá-los: o que as pessoas dizem de mim? E eles disseram: alguns dizem que tu és João Batista, outros que Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus queria deles uma resposta. E eles dizem, e Pedro impulsivamente, não que Pedro seja aquele só impossível, mas ele representava todo aquele corpo apostólico. Então ele disse: cremos que tu és o Cristo de Deus. Ou seja, o Cristo é aquele que carrega sobre os ombros todo o fardo dos homens. Tu és o Cristo, que é aquele que carrega a humanidade sobre as costas. Tu és o Deus que veio para nos salvar. Então, naquele momento, Jesus vai dizer, e proibiu-lhes, claro que severamente, de contarem isso a alguém. E Jesus disse: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. É importante a gente colocar essa conotação que Jesus dá a esse evangelho. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que quando Jesus fala da cruz, ele está ensinando que o discípulo, ele muitas vezes faz uma profissão de fé muito grande em Deus, mas a profissão de fé, ela deve ir até a cruz. A profissão de fé nossa em Jesus, ela deve estar também diante das cruzes que nós carregamos todos os dias da nossa vida pessoal. A resposta de Pedro é uma resposta muito forte, mas Jesus quer que o discípulo sempre vá além. Aquele discípulo que entende a cruz é aquele que realmente entendeu o que é o discipulado. O discípulo que entende a cruz é aquele que não fica só nos pés da cruz, mas que em momentos da vida terá a oportunidade de subir na cruz com Cristo. E é isso que deve ser colocado dentro do nosso coração. Uma fé autêntica não é uma fé sem sofrimentos, mas é uma fé que é provada todos os dias. A fé que é provada é aquela que muitas vezes coloca em nós algumas angústias, claro, mas a fé que é provada é aquela fé que nos faz ficarmos firmes diante de todas as negações que o mundo tem para conosco. Não te falte Deus, porque o resto tudo nos será dado em acréscimo. Buscai em primeiro lugar este reino e todas as coisas vos serão dadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.